Olá, meus irmãos, meu nome é Júnior Gueto, sou o médium fundador do grupo espiritualista de Umbanda, o Espírito e a Luz. Venho falar com vocês sobre um pouco da diversidade religiosa da Umbanda e enfatizar justamente o fato de haver certas subdivisões dentro da religião de Umbanda, ou seja, algumas se autodenominam Umbanda Branca, outras Nação, outras Umbanda Sagrada, ou seja, a diversidade que há dentro do culto religioso da Umbanda. Bom, como sabemos, a Umbanda ela não tem uma codificação, assim como o tem o Espiritismo. O que seria a codificação do Espiritismo? Foi quando se manifestaram espíritos e determinaram certas lições e certas práticas do plano espiritual, da ação que o plano espiritual interfere no plano físico e também das variadas conexões que há entre os dois planos. É claro que a Umbanda não teve uma codificação como o Espiritismo, porque a Umbanda ela também é de práticas espirituais, conexões do plano espiritual com o físico. Então, a lei espiritual é uma lei geral que abrange todas as crenças, não exclusivamente o espiritismo. Então, muitas pessoas dizem, e que a Umbanda não é tão plural, assim, tão diversificada, pelo fato de não ter ocorrido essa codificação. Mas a codificação ela também serve para a Umbanda por ser um culto espiritualista, que lida também e faz conexões com o plano espiritual. Bom, eu venho falar mais daquilo que nós aqui praticamos, e também defender essa tese, essa visão da Umbanda Branca e Umbanda Pura, o qual costumamos nos referir a Umbanda, porque vemos uma certa aversão de alguns outros irmãos também da Umbanda que praticam e fazem outras práticas, estas mais ligadas aos cultos africanistas. Então, principalmente o pessoal que ainda tem uma certa correlação com a ideia dos orixás na concepção africana, tem uma certa ligação de culto mesclado de Umbanda e Candomblé, que nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul mesmo, como o Batuque ou Nação, que digamos é uma mescla dessas duas visões. Então o que acontece? Quando nós nos autodenominamos Umbanda Branca, houve e há sempre uma aversão com esse conceito de Umbanda, porque muitos acreditam que esse conceito está eivado de um certo orgulho, mas eu venho justamente querer esclarecer esse ponto, porque o fato de nos autodenominar Umbanda Branca, o fato do pura, é justamente em relação às práticas. A Umbanda Pura é aquela Umbanda que ela pratica o bem acima de todas as coisas, assim como também acredito fazem as outras denominações, mas em especial a Umbanda Pura ela lida com práticas bem menos materiais, ou seja,
que a matéria não tem tanta influência no rito em geral. Ou seja, os espíritos não consomem quando estão trabalhando via mediúnica com os médiuns, né, como a gente às vezes percebe que acontece em outros ritos, né, mas os espíritos eles não necessitam, né, da bebida, do fumo. Aconteceu casos também de que espíritos vêm até comem e vão até o banheiro, e também a Umbanda Branca também, nessa questão de visão de pura, também abole o sacrifício animal. Então, essa visão de Umbanda, como eu disse, né, a gente tem que ter uma correlação também com a codificação espírita, porque os espíritos mesmo nos dizem que a matéria ela não tem influência sobre o espírito, a não ser sobre espíritos inferiores que são ligados à matéria. Então, se a Umbanda, como um rito e um culto que surgiu, né, para trabalhar com espíritos também elevados, dentro da sua simplicidade, dentro da sua humildade, como nos são os pretos velhos, os caboclos, que também nos são espíritos, né, de moralidade maior, nós também temos que ter essa correlação com eles e entender de que a matéria não influi no espírito, porque o espírito ele precisa e necessita apenas da luz, né, que ele alcançou, da sua graduação moral e espiritual, para vir, né, nos auxiliar através da manifestação mediúnica e através da caridade, pela sua força espiritual, né, pelo seu avanço moral e a sua graduação intelectual também, como espírito elevado. Então, quando nós defendemos essa tese de Umbanda pura, Umbanda branca, seria e é mais para nos diferenciar de outros cultos e outros ritos que também se autodenominam Umbanda, mas ainda, né, são acrescidos das coisas materiais, né, dos despachos, das oferendas aos orixás. E também a gente percebe muito que os que mais criticam essa nossa visão de Umbanda são os que ainda estão ligados aos cultos africanistas, né? Porque nós temos a concepção de que a Umbanda ela não é de matrizes africanas, porque a Umbanda ela nasceu no Brasil, ela é puramente brasileira. Então ela não veio de alguma particularidade do candomblé ou de algum culto iorubá e assim nasceu a Umbanda, não. Todos sabemos que a Umbanda nasceu por influência, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em Niterói, numa casa espírita, e através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Então a Umbanda nasceu no Brasil, né, tanto que o próprio espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas disse: eu sou um caboclo brasileiro. Então a Umbanda nasceu no Brasil e é brasileira. Depois foi se misturando, né, com outras ideias, com outros cultos, né, o que para nós isso também não é errado, porque cada culto, cada visão de Umbanda, ou cada mescla dessa visão, ela vai, né, atingir e chegar até as pessoas que se identificam com esses cultos e estão em graus mais ou menos elevados, onde essas práticas e esses cultos vão favorecer esse ou aquele de alguma forma, né? Mas o que nós professamos e o que nós defendemos, né, é a Umbanda pura, que é esse conceito, né,
até muitas pessoas que se mostram avessa a esse conceito costumam dizer que a Umbanda branca é uma forma errada de se conceituar a Umbanda, porque quer desfavorecer os irmãos de Umbanda que se utilizam de práticas diversas, né? Mas não é isso, a gente não quer embranquecer a Umbanda ou dizer ou afirmar que os nossos cultos são de uma elevação maior ou de um conceito maior, porque sabemos que não é assim que funciona. Tudo vai de acordo com a índole das pessoas que praticam o culto, porque o que nós aprendemos com os próprios guias da Umbanda é que, né, a ação ou a prática ou a materialidade ou como se entende as coisas são, na verdade, o que menos importa muitas vezes, né? Porque o que importa mais é a nossa índole, né, moral, aquilo que a gente tem no nosso interior e aquilo que passa pela porta do coração, né? É o bom sentimento, é a verdade com que elevamos nosso pensamento em Deus e aos bons espíritos, mas o que nós praticamos e defendemos é justamente essa prática mais pura, no sentido de que sabemos que os espíritos não necessitam das coisas materiais. Então nos poupamos do trabalho da prática materializada, de oferendas, bebidas, fumos e essas coisas que de certa forma podem, né, atrair espíritos inferiores ou degraus mais baixos, né, não por preconceito, mas pelo fato de que muitos espíritos que ainda ignorantes e ligados, né, às práticas materiais rondam várias vezes e muitas vezes os nossos cultos de Umbanda justamente para obsidiarem ou fazendo com que médiums mistifiquem, né, porque não é a matéria, né, repito, não é a matéria que influi o espírito, é o espírito que influi a matéria. Então nós somos mais susceptíveis de sermos enganados pelos espíritos do que nós tentar enganá-los. Por isso que eu digo, então, dentro da Umbanda pura e daquilo que praticamos, a prática material condiz muito com isso, porque abolindo certo tipo de prática, nós estamos fazendo com que nos assistam espíritos de uma índole mais elevada. Na verdade, não são os espíritos que precisam de nós, somos nós que muitas vezes precisamos do auxílio deles. E eles, com certeza, os espíritos elevados, os espíritos de índole moral superior, eles nos assistem e nos ajudam dentro daquilo que nós também praticamos. Porque não adianta a gente sempre permanecer numa certa ignorância e se mostrar avesso aos conselhos e aos fluidos que nos mandam esses espíritos e esses irmãos maiores, porque de tanto eles tentarem nos auxiliar e a gente ficar avesso ao melhoramento do culto, da prática, ou até da nossa índole moral, eles por vezes se afastam e tomam conta de nós e ficamos assistidos por espíritos mais inferiores e mais ignorantes que tentam muitas vezes nos prejudicar ou nos intuindo certas coisas e certas práticas que, ao invés de nos libertarmos mais da matéria, ao contrário, acabamos afundando mais, porque o sentido é esse, né? O sentido é a libertação das coisas materiais. Assim como os espíritos mesmos nos dizem, a gente encarna, né? E desde o momento da concepção começa a libertação do nosso espírito, que vai se dar na morte física. Então, espero ter esclarecido um pouco dessa visão, né, da Umbanda branca e da Umbanda pura, que não é ligada a essa coisa racial ou ao preconceito com os irmãos de outras crenças ou cultos que são ligados mais à materialidade,
mas é que para nós essa visão e esse conceito que nos provém também da mediunidade, dos espíritos que nos auxiliam, é justamente para a gente inspirar, né, as pessoas que ascendem a esse propósito, para que também haja um melhor entendimento, um melhor acolhimento, né, dos irmãos que se mostram também avessos às práticas materiais e que nos aspiram sempre a essa libertação. Então, meus irmãos, obrigado. Peço para que Oxalá, nosso Senhor Jesus, abençoe a todos e até os próximos vídeos. Valeu, abraço.